Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha de História. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre Roma Antiga. Tem um vídeo aqui no nosso canal que vai falar sobre a primeira fase da Roma Antiga, que é a monarquia. E hoje nós vamos conversar aí sobre a segunda fase, a fase da República Romana. Vamos lá conhecer essa história que mais parece novela? Vamos lá? Então, vamos falar da fase da República Romana, que vai do ano 509 a.C. até o ano 27, ainda antes de Cristo. Antes de começar a falar, quero pedir muito para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, para deixar o seu like, você que já acompanha aqui o nosso canal, que já é aqui nosso amigo, deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Para dar aquela fortalecida. E vamos falar de República Romana. Primeiro, gente, vamos fazer um raciocínio sobre o conceito de república, porque eu percebo que por diversas vezes isso é o mais cobrado em relação à república. O que seria a república? Qual é a ideia principal do conceito de república? E aí eu te digo que é o governo da coisa comum. O momento em que vai ter uma clara distinção entre o que é público e o que é privado. É quando os governantes vão se preocupar em fazer obras públicas, em prestar serviços públicos, ou seja, para todas as pessoas. Isso é o que a gente conhece como república, essa forma de governo, tá bom? Então, já grava aí que essa informação é super importante. Guarda como o governo da coisa comum, tá? A coisa que é de todos, a república. O período da República Romana, ele começa ali com o fim da monarquia, quando o rei Tarquínio soberbo, ele é tirado do poder por querer governar aí acima dos patrícios. Então ele é tirado do poder e o Senado vai proclamar aí uma república em Roma. O Senado, que é o órgão mais importante nesse momento, tá? Essa fase vai ter o domínio dos patrícios, porque o Senado ele era composto por essa classe social, que era a classe dos homens mais ricos, dos grandes proprietários, com poder político e econômico na Roma Antiga. Então, os patrícios compunham o Senado e o Senado era o principal órgão da República Romana. Eu já te conto que começam aí as divergências entre os patrícios e plebeus, por causa da precarização, do aumento aí da expansão de Roma, que vai culminar com o aumento dos escravizados e com a pobreza dos plebeus. Aí eles começam a se revoltar e essa fase da República, os plebeus vão se manifestarem demais, lutarem por seus direitos e vão conseguir muitas coisas. A gente vai ver, tá? Primeiro, mostrar para vocês que faziam parte da administração de Roma o que a gente chama os magistrados. Além dos senadores, a gente tem alguns magistrados romanos. Por exemplo, a gente tem o cargo de cônsul, no qual eram escolhidos dois. Um ia ficar cuidando do exército, viajava por vezes com o exército para as campanhas militares, e o outro ficava na cidade cuidando da administração, tá? O governo de dois, o cônsul. A gente tinha também um outro cargo que era o de pretor. O pretor aplicava a justiça. Tinha também o censor, que fazia a contagem da população, basicamente. E aí tu lembra do censo, né, que é feito aí pelo IBGE, aquela pesquisa que passam de casa em casa para coletar os dados aí das pessoas. Pois é, um censor. Já lembra bastante a palavra, né? O censor faz o censo, que é a contagem da população. Temos também outros magistrados, como o questor. O questor, ele vai cuidar basicamente da arrecadação dos impostos, e o edil, que cuida do policiamento. Então a gente tem aí vários magistrados para ajudar aí o cônsul nessa administração de Roma na fase republicana e para ajudar o Senado romano, certo? Essa fase Roma República é uma fase de muita expansão territorial, muitas conquistas de terras, muitas conquistas de escravizados, porque eu contei para vocês lá no vídeo de monarquia que esses escravizados eram principalmente prisioneiros de guerras. Então, com a expansão, vinham escravos, vinham terras, e assim a Roma República ia crescendo em tamanho e importância.
A gente vai ver agora algumas conquistas das revoltas plebeias. Os plebeus estavam bem satisfeitos aí com o crescimento de Roma, porém, a vida deles não mudava em nada. Só eram favorecidos aí os patrícios. Então, eles começam a lutar por direitos e eles conseguem alguns super importantes, como o tribuno da plebe, que era ter um representante dos plebeus na tribuna, ter um representante. Então, esse representante plebeu, ele ia votar sempre em algo favorável para os plebeus. Ele ia vetar decisões que não fossem favoráveis aos plebeus. Então, ter um representante no tribunato era muito importante. E tinha aí um que era o representante dos plebeus, o cargo de tribuno da plebe. Conseguiram também a Lei das 12 Tábuas, base aí do direito romano, que consistia em um código de leis escritas. A partir desse momento, a lei ela não era mais consuetudinária, não era baseada nos costumes, não era transmitida somente através da oralidade. A lei agora ela estava escrita para não restar dúvidas de qual era a lei, quais eram os quesitos, quais eram as penalidades que deveriam ser aplicadas, conhecida como a Lei das 12 Tábuas. Tem também a Lei Canuleia, que dizia que, a partir deste momento da promulgação dessa lei, poderia acontecer o casamento entre os patrícios e os plebeus, porque antes disso era proibido esse casamento. A partir desse direito que eles conquistaram, esse casamento era possível, se fosse assim do interesse, né? Esse momento também vai marcar o fim da escravidão por dívidas, porque pensa bem, quem é que estava aí suscetível a se tornar um escravo por dívidas? Os plebeus, né? Que eram a classe menos favorecida. Um patrício não ia ter dívidas a ponto dele se tornar um escravo, mas um plebeu sim. Então ele luta por esse direito de acabar com essa escravidão por dívidas. Isso foi uma conquista super importante, conseguidas, é claro, através de luta, né? De lutar pelos seus direitos, de se reconhecer como classe social e lutar por seus direitos. E aí, eu preciso contar para vocês de dois tribunos da plebe que se destacaram bastante, que são os famosos irmãos Graco. São dois, o Tibério Graco e o Caio Graco, que propuseram aí leis super importantes nessa fase da República Romana. O Tibério propôs a famosa reforma agrária, que é essa divisão de terras improdutivas para as pessoas que não possuíam, para que elas tivessem ali, né, um pedaço de terra para plantar, para desenvolver ali uma economia, sustentar a sua família. Essa lei, reforma agrária, é um tema super polêmico e por vezes gera muito conflito, né, contra quem propõe esse tipo de lei. E o Caio Graco, ele propôs a lei frumentária, que é a venda de um trigo subsidiado pelo Estado, para que os plebeus também tivessem acesso. Então, eles, como plebeus, estavam tentando trazer direitos aí, através do seu cargo de tribuno da plebe, para os plebeus. Observação: o Tibério e o Caio, eles foram assassinados. E aí essa crise, devido a esses problemas de terra, ela vai só aumentar. Cada um que ia propor alguma reforma que favorecesse as classes mais pobres acabava com o mesmo fim de ser assassinado, né? Isso vai gerar um grande problema. Vamos falar aqui da expansão romana. É no período republicano que Roma começa uma expansão enorme. Roma vai se tornar um território assim, gigante, que vai pegar aí, mostro para vocês alguns no mapa, conquistam desde ali a Gália, onde hoje é a França, ali a Grã-Bretanha, conquistam o Egito, o norte da África ali, a Península Itálica. Então, vejam o que Roma está se tornando. Ela vai começar de uma pequena vila lá no período da monarquia e no período republicano eles chamam até o mar Mediterrâneo de o Mare Nostrum. O mar é nosso, porque eles dominam tudo que tem ao redor do mar Mediterrâneo. Mostro para vocês também a conquista da Macedônia, da Ásia Menor, a conquista da Grécia. Então, Roma, ela se expande bastante. E um detalhe para vocês sobre a conquista da Grécia é que Roma, ela domina a Grécia territorialmente, politicamente. Porém, mais parece que a Grécia domina Roma culturalmente, porque eles vão importar da Grécia Antiga o culto aos vários deuses, o politeísmo aí, por vezes vários deuses gregos
são os mesmos romanos, com um outro nome, mudando apenas o nome. A filosofia grega, então, acho que a Grécia também conquista aí a Roma antiga, né? Com a sua cultura, por ser o berço aí da cultura no mundo. Conto para vocês aqui que todo esse expansionismo, que vai trazer muitos escravos para a Roma antiga, vai gerar uma resistência também a essa escravidão. Porque em qualquer lugar do mundo, gente, em qualquer lugar do mundo em que houve escravidão e em qualquer época, houve resistência. Houve escravidão, houve resistência. Na Roma não foi diferente. Aconteceram muitas revoltas, porque essa escravidão estava se tornando a base da produção em Roma. E vai acontecer como em Capua, no sul da Península Itálica, a famosa Revolta de Espartaco. Tem até um filme super legal sobre isso, que esses escravos vão fazer tremer aí as bases do Império Romano, se revoltando aí pela sua condição de vida. Nesse finalzinho aí de República Romana, eles Nesse finalzinho aí de República Romana, o governo é dividido em triunviratos. O governo de 3 pessoas, né? Triunviratos. O primeiro triunvirato, ele é composto por Pompeu, Júlio César, quem nunca ouviu falar de Júlio César, e o Crasso. O que é que vai acontecer? O governo é dividido aí por 3, só que sempre dá problema, né, gente? Para dividir o poder ali, um não quer dividir com o outro, não quer dividir com o coleguinha. O Crasso, ele vai ser eliminado logo no início, e vão restar aí o Pompeu e o Júlio César. O Júlio César, ele está aí viajando pela Gália, conseguindo essa expansão pela Gália, mesmo que tenha demorado aí 10 anos, e ele volta triunfante aí para Roma. E o Pompeu meio enciumado ali, já tramando alguma coisa contra o Júlio César. Mas o que acontece é que o Júlio César consegue vencer as forças do Pompeu e ele vai se tornar o ditador de Roma. O próprio Senado vai nomeá-lo aí ditador de Roma, para controlar as revoltas sociais, as revoltas plebeias, as revoltas de escravos. Só que o Júlio César, ele tem uma origem plebeia. Ele conseguiu aí ascender por ganhar títulos de famílias poderosas. Acaba que o Júlio César, ele vai trazer alguns benefícios para os plebeus, ele vai distribuir terras para os seus soldados, ele vai distribuir o espólio das conquistas das guerras para os soldados, e isso vai desagradar bastante o Senado. Esse poder, esse prestígio, esse carisma do tão famoso Júlio César. O Senado vai armar uma emboscada para o Júlio César. Em um momento de encontro lá no Senado, esses senadores assassinam a punhaladas o Júlio César. Até o seu filho adotivo também participa disso. E aí é onde vem a famosa frase, até tu, Brutus. Porque o Brutus, né, que era o filho adotivo dele, também dá uma punhalada. E aí o Júlio César morre ali naquela situação. Isso gera uma revolta. Roma fica um caos, o povo nas ruas, o que aconteceu com o nosso querido Júlio César. Então o Senado ele vai ficar enfraquecido. Ele pensou que era só tirar o Júlio César da reta e conseguiria ter mais poder, mas não, o povo vai se revoltar, o Senado vai ficar bastante fragilizado e vai ter que nomear assim um segundo triunvirato. O segundo triunvirato, ele é composto por Otávio, o Marco Antônio e o Lépido. O Lépido também ele não teve tanta importância política. Vai ficar a disputa entre o Otávio e o Marco Antônio. O que vai acontecer? O Otávio ele tinha aí um grande poder de administrar, né? Ele tinha o intuito de ficar sozinho no poder. E em um momento que o Marco Antônio viaja para uma província romana super importante, que era o Egito Antigo, que cedia inclusive bastante alimentação para o território de Roma, o Marco Antônio vai para lá e começa a demorar muito no Egito. Eis que ele conheceu uma moça chamada Cleópatra, e aí eles têm um dos casos de amor mais famosos da história. Eita, que Roma é uma novela. E aí ele começa a ficar muito tempo no Egito, a se comportar como um egípcio, né? A pintar os olhos, a andar descalço, a se depilar como um egípcio. E aí o Otávio diz, olha só o que Marco Antônio está fazendo, ele está traindo a gente, um romano, e está lá no Egito se comportando como um egípcio. Se juntou aí com a rainha egípcia Cleópatra. Então o Otávio ele vai unir forças para ir atrás do Marco Antônio e matar o Marco Antônio.
o Marco Antônio não consegue enfrentar, acaba por se suicidar junto com a Cleópatra, né? Aquele suicídio clássico, todo mundo assim já ouviu falar, super famoso. A Cleópatra, ela põe a mãozinha ali na cesta com aquelas víboras venenosas, leva a picada e acaba morrendo ali junto com o Marco Antônio. Após isso, o Otávio volta triunfante para assumir o poder em Roma e se torna o primeiro imperador romano, com o título aí de Augusto. O Otávio César agora é o Otávio Augusto, o Otávio Divino, o Otávio aí que tem a bênção dos deuses, o primeiro imperador romano, pondo fim então ao período de República Romana e iniciando aí a última fase, que é do Império Romano. Muito obrigada por sua companhia. Eu sei que você está gostando. A história de Roma é muito legal, gente. É demais. Queria ter tempo aqui para a gente conversar sobre tantos detalhes, tantas fofoquinhas e picuinhas e histórias. Eu aconselho que você assista aí aos vários filmes que existem sobre Roma Antiga para complementar o seu aprendizado. Deixe o seu like e não perde a última parte da nossa série sobre Roma, a Roma Império, com o governo aí do Otávio Augusto. Até a próxima!